Graça e paz, bom dia, igreja. Antes de mais nada, eu gostaria de comunicar, nós estamos entregando aí para as crianças e para os adolescentes 2 folhas. Quem ainda não pegou, pode ficar com sua mão levantada, vai receber aí para os seus filhos, para eles participarem durante o culto. Quem sabe escrever, vai pegar essa folha, que tem algumas perguntas, algumas respostas, algumas interações. E quem quer desenhar, as crianças mais novas, pega a folha em branco, tá bom? Então, que Deus abençoe aí as crianças durante o nosso momento de culto aqui. E é uma alegria, né? Poder nos reunir nessa manhã e falar um pouco sobre o amor de Deus. Domingo passado, o Leandro falou sobre a Bíblia. Sexta-feira nós tivemos um culto de avivamento, né? Pastor Walter na direção, e nós podemos sentir o amor de Deus, nós pudemos sentir o clamor do povo que estava aqui reunido, para avivar, para buscar, para clamar aquilo que Deus está pronto para nos dar. E muitas vezes nós deixamos de receber, muitas vezes nós não recebemos as bênçãos do Senhor, porque nós não o buscamos. Deus está do nosso lado a todo tempo, Deus está querendo sempre o nosso bem. Desde a fundação do mundo, desde a criação, desde quando Deus deu vida, pelo sopro de vida ao homem, Ele só pensou no bem através do seu amor. E hoje nós vamos falar sobre um tema: onde está a sua fé? O tema de hoje é uma pergunta. Onde está a sua fé? Só que antes disso, eu gostaria de fazer uma introdução. Nós falamos fé, eu tenho fé, eu sinto fé, agora eu tenho fé, né? Muitas vezes proclamamos isso, mas o que é fé? O que é fé? Uma palavra tão pequena e tem um poder tão grande. Fé é confiar no invisível. Depois nós vamos ver isso nos textos, na palavra de Deus. Mas fé é você confiar naquilo que você não vê, no invisível, é acreditar em algo invisível. Algo não palpável, algo que você não tem domínio. É esperar em alguma coisa invisível. É confiar no sobrenatural, que está além das leis naturais que regem o universo. É algo que transcende o que pode ser explicado pela ciência, pela lógica ou pela razão humana. Isso é o conceito de fé. Depois nós vamos ver na palavra de Deus. Mas fé é você confiar naquilo que a ciência não explica, a lógica e a razão humana não pode nos dar essa orientação. Fé é isso. Sobrenatural. O que é sobrenatural? Sobrenatural é algo que eu vejo, que eu posso apalpar, aquilo que a ciência, aquilo que a razão humana pode explicar. Isso é natural. Então, acontece naturalmente uma coisa que nós podemos entender e já esperar. Então, isso é natural. Mas o sobrenatural, aquilo que nós não entendemos, aquilo que a nossa razão humana não consegue compreender, é fé. Vou dar um exemplo. Se eu pegar essa Bíblia e colocar ela aqui, no chão, como que essa Bíblia foi no chão? Através de algo natural. Eu peguei e coloquei no chão, certo? E se eu fizer isso aqui, preste atenção, às vezes dá certo, com muita fé. Bíblia, venha. Uma vez eu fiz isso no presídio, os meninos ficaram assustados, eles acharam que ia vir. Um até levantou.
Bíblia vem, se essa Bíblia vier até aqui, sem eu encostar nela, é algo sobrenatural. A ciência não explica isso. A nossa razão humana não consegue explicar isso. Eu queria convidar os meus dois assistentes aqui, o Tuti e a Isa, que viessem aqui me ajudar. Eu vou dar um outro exemplo de sobrenatural, o que é ser sobrenatural. Nós usamos muito isso, o pastor César também usa muito isso, sobre evangelismo criativo. Quando nós... Venham para cá, meus assistentes, por favor. Tudo bem? Deus abençoe você, viu, Tuti? Deus abençoe você, viu? Fique aqui, um em cada lado. Então, eu vou dar um exemplo de algo sobrenatural. Vocês têm fé que pode acontecer? Nós temos, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí no fundo, nós temos 2 cordões aqui. Certo? 2 barbantes. E pela fé, por aquilo que é sobrenatural, nós vamos unir esses 2 barbantes. E é muito simples, porque acreditar... Passe no seu dedinho aqui para não escapar, dê uma voltinha. Isso, no seu Tuti, por favor, passe assim, ó, para não escapar. Assim, ó. Deixa o seu dedo, aí, aqui, ó. Isso, segure firme. Então aqui nós temos os 2 barbantes. Mas antes, né, como eu falei, nós usamos isso no evangelismo criativo. Tem que significar alguma coisa, a união desses 2 barbantes, se é que isso vai acontecer. Porque nós estamos com fé aqui. Eu acredito que bastante gente aqui está com fé que isso possa acontecer. Então, quando Deus manda o seu Filho ao mundo, João 3,16, para nos dar a vida eterna, e Jesus vem e morre numa cruz por nós, e depois em 2 Coríntios nós vemos que é o processo de quê? Reconciliação. Ele nos reconcilia com Deus, quando Ele deixa a sua glória, se esvazia, vem aqui no mundo e dá a sua vida na cruz, morrendo por mim e por você, para que nós possamos, depois do distanciamento do pecado, que nos levou longe, distante de Deus, e quando Ele morre, Ele pega a minha mão e a sua mão e une novamente, e é isso que nós vamos ver, se você tiver fé, e se vocês 2 também tiverem fé, e se eu vou ter muita fé aqui nessa noite, nessa manhã, de unir esses 2 cordões. Então eu vou pedir para que vocês apertem bem o dedinho e puxem esses 2 cordões. Pode puxar. Vocês estão com fé. Então o processo de reconciliação é o quê? Depois que Jesus morre na cruz, Ele pega a minha mão, pecador, tatu pecador, que estava longe, distante de Deus, e une novamente ao Pai. Pela minha fé, pelo meu querer, pelo meu aceitar a Jesus como meu único suficiente Salvador. E percebam, vocês não vão enxergar aí, mas depois se vocês quiserem eu passo o cordão para vocês tirarem a prova, não fica nenhuma marca, nenhum resíduo. Vocês estão vendo alguma coisa aqui? Tem algum nó aqui? Muito obrigado, podem sentar. Uma salva de palmas para os meus assistentes aqui. Irmãos, é lógico que não foi a minha fé nem a sua fé que uniu esses 2 cordões. Isso foi um truque. Mas o que eu falei sobre a união entre o homem e Deus, entre o pecado, entre o pecador e o Salvador, é real. Mas nós só podemos acreditar, eu e você só podemos acreditar nisso pela fé. Porque isso está nas Escrituras. Isso está na palavra de Deus. Se eu ler essa Bíblia sem fé, sem a ação do Espírito Santo me dando a sabedoria e o discernimento, eu vou ler ela como um livro qualquer. Mas através da fé, através da ação do Espírito Santo na minha vida, Deus vai me dar o discernimento e a sabedoria de entender o que Ele quer falar comigo através da sua palavra. Muito bem. O processo de reconciliação está em 2 Coríntios 5, do 18 ao 21, depois se vocês quiserem ler. Quero fazer uma outra pergunta.
Para a gente entender nessa introdução o que é fé, certo? Ter fé é uma escolha ou um sentimento? Quem acha que ter fé é uma escolha? Quem acha que ter fé é um sentimento? Eu sinto que eu tenho fé. Escolha ou sentimento? E quando a pessoa fala assim, não, eu vou levar o meu currículo de emprego ali naquele lugar porque eu tenho fé que vai dar certo. Eu sinto. É sentimento. Ou então, a escolha é algo estranho, né? Porque eu escolho ter fé, mas nada me prova que vai dar certo. A fé, ela é uma escolha. Exige uma decisão de acreditar, mesmo quando os sentimentos ou as situações parecem contradizer a confiança. Embora a fé seja uma escolha, ela pode trazer sentimentos de paz, esperança e alegria. Nós escolhemos ter a fé e nós podemos descansar através dessa escolha num sentimento de paz, esperança e alegria, ok? Esses sentimentos são frutos da confiança em Deus, não em mim, não na pessoa que vai me contratar, não em algo que eu depositei a minha fé, que eu decidi confiar, mas em Deus. Mas não deve ser a base da fé. Os sentimentos não devem ser a base da fé, pois os nossos sentimentos são instáveis. São estáveis ou não, os irmãos? Às vezes, de manhã eu faço uma oração e eu estou com fé, eu escolhi, decidi. Eu escolhi ter fé nessa oração. Na tarde, no meio da tarde, já não... Essa minha fé já fraquejou. Por conta do quê? Dos meus sentimentos humanos. Não por conta daquele Deus que eu confiei a minha fé, mas por conta de mim mesmo. Então a fé, ela é uma escolha. Eu escolho ter fé num Deus que eu sei que está sobre todas as coisas. Eu escolho ter fé naquilo que Deus me prometeu, que está nas Escrituras. Eu escolho ter fé no sobrenatural, que nem eu e nem você podemos fazer, nem realizar. Mas um Deus que é soberano. Agora a palavra de Deus nos fala a respeito sobre a fé. Hebreus 11, e depois eu convido você a ler esse capítulo inteiro, sobre os exemplos dos homens de fé. Nós vamos falar um pouquinho aqui. Hebreus 11, 1 diz, ora, agora é Deus falando, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e as provas das coisas que não vemos. Ela é a certeza daquilo que eu coloquei diante de Deus e eu espero. Ela é prova daquilo que Deus vai realizar na minha vida, sem mesmo ter realizado ainda, mas que eu confiei, eu escolhi crer. Eu escolhi ter fé. Minha escolha. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bons testemunhos. E aí nós vemos vários exemplos na Bíblia, né? Abraão creu em Deus mesmo sem ver a terra prometida. Abraão creu em Deus porque ele confiava que Deus cumpriria a sua palavra. E quantas vezes eu e você lemos a palavra de Deus e tem promessas aqui para mim, tem promessas aqui para cada um de nós, e nós não confiamos. Porque nós não decidimos escolher a fé. Noé, Noé é louco, né? Nunca choveu, nunca viu a chuva. E ele decidiu ter fé num Deus e construiu a arca mesmo sem nunca ter visto a chuva. O que nós fazemos quando nós escolhemos a fé, mesmo sem nunca ter acontecido na nossa vida, e nós vamos crer? Talvez nessa manhã você tenha
pedido algo para Deus que nunca aconteceu na sua vida. E talvez não vai acontecer, porque falta você escolher ter a fé. Ou vai acontecer e você vai falar, foi por um acaso. Noé acreditava nas promessas de Deus. Jó, meus irmãos, manteve sua fé em Deus mesmo perdendo tudo. E ainda ele disse, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Isso é fé. Será que eu e você? Eu não. Acho que não. Por mais que eu tenha fé, e Deus conhece as nossas limitações. Mas será que se nós passássemos 1/3 daquilo que Jó passou, e durante esse percurso, durante esse processo, nós falaríamos assim, mesmo que Deus tire a minha vida, já não tenho mais nada, eu ainda esperarei nele. Foi isso que Jó falou, através da sua fé. Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres e as luxúrias temporárias do Egito. Moisés preferiu a desonra e ficar do lado e salvar, ou pelo menos fazer aquilo que Deus pediu pelo povo do Egito. Ou melhor, ao invés de ficar com os prazeres temporários do povo do Egito, Moisés preferiu sofrer, porque ele tinha os olhos na recompensa do Senhor. Deus já nos prometeu a nossa recompensa. Deus já nos, através da sua palavra, já nos fala sobre o que Ele tem preparado para nós, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no nosso coração humano, o que Ele tem preparado para nós. E será que eu decido escolher a fé para confiar nisso? Ou eu tento os prazeres desse mundo, que são limitados, que depois nós vamos ver aqui. O versículo 3, preste bem atenção, que pela fé nós vamos entender que tudo que foi criado foi através da palavra de Deus. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ex nihilo, feito do nada. Você sabe o que é ex nihilo? Alguém já ouviu essa palavra? Alguém já ouviu essa palavra? Ex nihilo. E a tecnologia. Passe para mim, Lucão, por favor. Ex nihilo é uma palavra estranha, né? Ela quer dizer, ela é uma expressão em latim que significa do nada. É o que diz esse texto. Do nada. Deus, pela sua palavra, deu um spoiler. Deus, pela sua palavra, Ele construiu e deu vida a todas as coisas, do nada. Essa é uma doutrina central no cristianismo que afirma que o mundo não foi formado por matérias pré-existentes, mas pela palavra e o poder de Deus. Criou todas as coisas, do nada, ex nihilo. Pois bem, vamos para, dado as introduções, nós vamos para aquilo que o texto diz e aquilo que nós vamos meditar, continuar meditando dentro da palavra de Deus. Onde está a sua fé? Entendendo-se do que é fé, alguém ficou em dúvida do que é fé? Pode levantar a mão. Pastor Walter está aqui para explicar. Alguém tem dúvida sobre o que é fé? Ou discorda em algo do que foi falado aqui, do que é fé? Então a pergunta é,
onde está a sua fé? Aonde você tem depositado, tem escolhido colocar a sua fé, sabendo-se já o que é fé. O texto de Lucas 8, 22 a 25, tem uma passagem que vai nos dar um exemplo, dentro de muitos exemplos na passagem de Deus, mas vai nos falar sobre um exemplo de fé. Aliás, um exemplo de não ter fé. E aí onde se vem essa pergunta que Jesus fez para os seus discípulos. Versículo 22 diz assim: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Será que existe alguma conexão desse versículo com as nossas vidas? Quando estamos numa tempestade e correndo perigo, sobre uma situação que a única coisa que pode nos salvar é a fé. Vamos lá. Os discípulos foram acordá-lo: mestre, vamos morrer. Ele, Jesus, se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou Jesus aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Muitas vezes eu e você estamos em tempestades nas nossas vidas. Muitas vezes ou quase sempre, seja ela grande ou pequena. E como esses discípulos, muitas vezes nós esquecemos que quem está conosco, quem está no barco, é aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Mas falta uma coisa, uma pequena coisa: a fé. E na nossa vida, no decorrer da vida, em todas as áreas da nossa vida, não só em momentos de tempestade, no nosso dia a dia, no nosso viver, no nosso ser, nós precisamos saber que quem está no nosso barco é Jesus. Só que muitas vezes eu sei que Ele está no barco. Vou falar por mim, muitas vezes eu sei, Jesus está comigo. Só que eu não quero estar com Ele agora, eu vou resolver. Não, agora Jesus não precisa, eu vou lá, eu resolvo. Vai, Julião. Você é um cara intelecto, intelectualidade, pode me salvar. Essa área da minha vida, eu domino. Eu vou fazer sozinho. E às vezes a gente nem fala para Jesus não estar junto, a gente vai lá e faz. Porque a gente domina, a gente acha que sabe. E Ele está no nosso barco. Só que quando dá errado, muitas vezes nós nos perdemos e nós fazemos igual aqueles discípulos: mestre, que não vai fazer nada, nós vamos morrer. Ah, agora você me chama. Mas eu estou aqui. Não é assim? Vamos ver alguns exemplos em onde eu e você temos depositado a nossa fé. Sua fé pode estar em coisas terrenas. Sua fé pode estar em coisas daqui desse mundo, nas coisas palpáveis, nas coisas naturais, nas coisas em que eu posso palpar, olhar e crer e saber que eu estou vendo e posso dominar. Muitas pessoas só confiam em coisas que podem possuir, coisas materiais e que são temporárias, e não naquilo que podem ter realmente, através das promessas de Jesus, que são eternas. As promessas de Jesus
são eternas. As promessas de Jesus, muitas vezes, nós não vamos ver agora, ou talvez nem aqui. Muitas das promessas nós não vamos ver aqui, até porque os nossos olhos e as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas capacidades racionais não podem entender. Por isso que Jesus fala que Ele vai preparar lugar onde nós não podemos nem entender, porque nós não temos capacidade mental para poder entender aquilo que Ele tem preparado para nós. Então nós buscamos o quê? Depositar a nossa fé em coisas desse mundo, em coisas terrenas, em coisas palpáveis, em coisas naturais, e não nas sobrenaturais que são eternas. Filipenses 3, 19 e 20 diz isso. Quanto a estes que depositam a sua vida e depositam as suas coisas, a sua fé nas coisas terrenas, quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Esse versículo é forte, irmãos. Eu demorei um pouco para interpretar na minha capacidade mental, racional. A perdição, o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Sabe o que significa isso? O egocentrismo profundo. O seu Deus é o seu estômago, aquilo que é só para Ele, aquilo que Ele busca para Ele. Seus apetites e seus desejos pelas coisas desse mundo vêm em primeiro lugar. E se sobrar tempo eu vou no culto à noite. Um exemplo. E se sobrar tempo eu falo com Deus. E se der alguma coisa errada, eu busco a igreja. Meus meninos falam isso. Quando o bagulho está louco, nós buscamos a igreja, irmão. Profundo esse versículo. E ele mesmo já se responde e já se explica. Eles só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança só pode estar no Senhor Jesus Cristo. Sua fé pode estar no dinheiro. Ixi, agora mexeu, hein? Tanto com quem tem como quem não tem. Sua fé talvez esteja naquilo que Deus mais abomina. A vida dessas pessoas gira em torno do dinheiro. Se faltar o dinheiro, a vida acabou e nada mais faz sentido. Na carta de Paulo a Timóteo, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas preste atenção, não é o dinheiro. O dinheiro é necessário, irmãos, mas a cobiça e o amor a ele, quando se coloca todas as suas esperanças nele. A minha conta bancária está recheada, a minha conta bancária, eu posso parar de trabalhar, me aposentar hoje, que ainda a segunda, a terceira e a quarta geração vão viver bem. É igual o homem que guardou tudo no celeiro, né? Mas se Deus pedir a sua vida essa noite, quem pode acrescentar 1 segundo do seu batimento cardíaco? O dinheiro é necessário, o dinheiro faz parte, o dinheiro nos ajuda em campanhas, o dinheiro sustenta o reino, mas não o amor ao dinheiro, não colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. E a palavra de Deus já diz, né? Colocar a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentada. Buscai o reino de Deus, buscai as coisas do reino, as coisas do céu em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não algumas coisas, irmãos, todas. Se é todas, é porque Ele conhece a minha necessidade e Ele conhece a sua necessidade. Então, quando Ele fala todas as coisas, é aquilo que eu estou precisando, não o que eu quero.
Esse é o grande erro. Quando nós buscamos a Deus e falamos para Deus e colocamos diante de Deus aquilo que eu quero, Ele sabe o que eu quero, mas nós temos que entender o que é melhor para mim, o que é melhor para nós. Primeira Timóteo 6, 9 e 10 diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, as armadilhas e os muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O dinheiro ele desvia, ele tira a atenção, ele tira o foco até daqueles que são convertidos, aqueles que já são escolhidos, aqueles que já conhecem e já buscam a Deus e têm a salvação, mas por conta da cobiça ao dinheiro se desviam, porque o inimigo, o diabo, ele é sagaz, ele é astuto e ele nos oferece armadilhas. Eu falo para os meus meninos lá na Fundação Casa que quando eles saem de lá, o diabo já tem preparado armadilhas dentro das fraquezas de cada um. Então, se você é ligado à droga, a hora que você sair daqui, com certeza vai estar um banquete de drogas para você, muito mais fácil de quando você veio para cá. Se você é viciado em pornografia, com certeza quando você sair para lá, vão aparecer mulheres que você nem imaginou. E a gente tem que falar a verdade, irmãos. Porque o diabo conhece as nossas fraquezas. E muitas vezes nós deixamos as fraquezas carnais, as nossas vontades carnais, tomarem conta daquilo que Deus tem preparado de melhor para as nossas vidas. Não do que eu quero, mas o que é melhor. Sua fé pode estar no homem. Como assim, no homem? Sim. Tem pessoas que vivem porque se acham. Tem pessoas que vivem porque sabe que pode confiar na outra pessoa. Não coloque sua fé em si mesmo, em suas próprias forças e nem em pessoas, pois se assim o fizer, você vai fracassar. E então Jesus irá te perguntar: aonde está a sua fé? Aí entra naquilo que eu estava falando. Senhor, pode deixar que agora eu resolvo. Frase antiga de quem joga bola: deixa para o Beck, que eu resolvo. Eu sei para onde eu vou jogar essa bola. Eu sei conduzir essa partida. Ou então pior, e eu já fiz isso, irmãos. Pai, agora, Pai, Senhor, por favor, Pai, o Senhor dá o caminho. Eu falo, beleza. Não, agora pode deixar, que eu vou sozinho. Porque eu quero do meu jeito, não quero mais do jeito do Senhor. Eu não quero mais do jeito daquilo que Deus sabe que é melhor para mim. Eu quero do meu jeito, sabe por quê? Porque eu tenho medo que o Senhor não faça aquilo que eu quero. E eu vou tentar dar o meu jeitinho e fazer sozinho. Não vai dar certo. Eu vou fracassar, como já fracassei. Agora, quando nós depositamos a nossa fé 100% no Senhor e deixa o Senhor nos conduzir até aqui, primeira etapa, ufa, vamos lá, Pai. Estou sentindo que o Senhor está comigo. Vamos lá. Ufa, segunda etapa até aqui. Obrigado, Pai. Terceira etapa. Não, agora eu quero do meu jeito. Vá que Ele não faça como eu quero. Vocês estão entendendo? Não. Pai, continua, Senhor. Continua, Pai. Faz a sua vontade na minha vida, Senhor. Deus não tem o mesmo tempo, o mesmo relógio cronológico do que o nosso. E esse é o grande conflito que nós vivemos, irmãos. Porque, Senhor, eu estou pedindo isso, mas quando que o Senhor vai responder? Mas, Pai, faz quantos anos, quanto tempo? O Senhor sabe o momento certo, irmãos, a hora certa, irmãos. Mas nós temos que ter a palavrinha-chave que é fé e ter paciência. Porque Deus vai nos dar o melhor. No tempo dEle, na hora dEle. E no momento que Ele achar melhor. E se Ele achar melhor. Aí tem
a grande questão. Talvez eu ache que é bom, talvez eu pense que é bom. Esses dias eu dei o exemplo lá para os moleques na Fundação Casa, porque eles são ansiosos, né, irmãos? Adolescentes, jovens. Eu falei assim, quem daqui gostaria de sair hoje comigo agora? Todo mundo. Falei, legal, tá preparado? Lógico, mano. Não, tá preparado para a caminhada correta? Ou você está preparado para sair e continuar a vida que você levava antes, para voltar aqui semana que vem? Isso já não pensei. Então espera. Viva o processo. É igual o vinho. O vinho, ele tem todo um processo que nós temos que aguardar, senão ele envinagra ou ele continua um suco de uva. Então aguarde o processo. Saia daqui o melhor vinho. Saia daqui o melhor vinho, como Jesus fez no seu primeiro milagre relatado na Bíblia, e que transformou a água do vinho. Ele vai transformar você, como ele me transformou, da água para o vinho. E isso não é um dito popular, isso é bíblico. Mano, mas é duro ficar aqui, familiar está lá fora, Natal, Ano Novo. Mas Deus está te deixando aqui por um processo. Eu vou ter julgamento semana que vem, mano. Tá, tu ore por mim, oro. Tá preparado para sair? Tô, cara. Tá vivendo o processo? Você está pronto para sair um melhor vinho? Ou você quer sair aguado? Você quer sair um vinagre? Você quer sair um suquinho de uva ranço? Não, mano, quero sair o melhor vinho. Então pode ser que no seu processo semana que vem, na sua audiência, fale para você ficar mais um pouco. Mano, mas você tem que estar preparado. O seu tempo não é o tempo de Deus. Muitas vezes você está aqui, passando esses dias aqui, recluso da sua liberdade, porque você está tendo um livramento lá fora. Quantos que vocês conhecem que nem chegaram a estar aqui onde vocês estão e já perderam suas vidas, trocando tiro com a polícia, ou então em confronto com os outros marginais, e vocês estão aqui cumprindo um processo que Deus trouxe vocês aqui para ouvir a palavra dele hoje e você mudar a sua vida. Então você vai sair daqui quando Deus permitir. É verdade, né, mano? Espero que você entenda que é verdade, porque é verdade. Só que nós não somos diferentes deles, irmãos. Quando a gente pede as coisas para Deus, a gente quer na hora. Ou então, pai, eu preciso dessa resposta. A gente dá data para Deus, né? Dia, hora e momento, né? Deus, eu quero que a semana que vem o Senhor dê a resposta para mim, porque até semana que vem eu tenho que resolver. Então você é patrão do Senhor. Você não é o servo? Não. Pai, o Senhor conhece minha necessidade. Senhor, o Senhor conhece minhas aflições e aquilo que eu desejo, e eu preciso de uma resposta. Você pode até conversar com Deus, porque Ele já sabe. Dia tal eu preciso resolver isso na minha vida, mas que seja feita a sua vontade. Jesus falou isso, irmãos. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, sabendo tudo que Ele ia passar, mas acima de tudo, que seja feita a sua vontade. E quando nós falamos que seja feita a sua vontade, nós mostramos fé. Porque é a vontade de Deus na hora certa, no momento certo, e o melhor para cada um de nós. Jeremias 17:5, outro versículo bem forte. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. É o que nós acabamos de falar aqui. Quando nós confiamos em nós mesmos, nas nossas forças, quando nós confiamos nas pessoas, quando nós depositamos e ficamos na dependência da pessoa, não, é a Deus. É Deus sobre todas as coisas que Ele vai mover aquela pessoa, se for da vontade dEle, para fazer aquilo que você está precisando. Ou então é Deus que vai vir diretamente para você, realizar os desejos do seu coração. E não a sua vontade, não a minha vontade. Não no meu momento, não na minha hora. Maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que confia em outro.
Mais uma pergunta? Sua fé está nas coisas terrenas? Meditem. No dinheiro, em si mesmo, em outras pessoas ou em Jesus Cristo? Não precisa responder. Visto e dito todas essas coisas, nós só temos uma resposta que é a certa. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Como o maldito homem que confia no homem, bendito o homem é aquele que confia no Senhor, que tem fé no Senhor, que escolhe ter fé, escolhe ter confiança no Senhor, cuja confiança é só o Senhor. E se a sua confiança estiver no Senhor, eu vou pôr um dos versículos que eu mais gosto aqui. Toda vez eu falo isso, né? Eu vou pregar, tem um versículo que eu falo que eu mais gosto, né? Mas nessa pregação, então, esse é o que eu mais gosto. Se a sua confiança estiver no Senhor, será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Quantas vezes eu deixei de dar frutos para o Senhor por conta das tempestades da vida, por conta da minha falta de fé, por conta da minha falta de confiança, e quando veio o calor, eu sequei, porque as minhas raízes não estavam junto ao ribeiro, as minhas raízes não estavam aqui, na palavra de Deus escrita para mim, mas estava, talvez, na minha confiança própria, na confiança de outra pessoa, no dinheiro, naquilo que eu achava que eu podia fazer sozinho. E quando veio o tempo de sequidão, quando veio o calor, a minha folha já não estava mais verde. Eu estava fadigado, cansado, porque as minhas limitações humanas não podem fazer aquilo que Deus, eterno, poderoso e soberano, faz por nós, todos os dias, sem mesmo a gente ver. Muitas vezes sem mesmo a gente sentir. Muitas vezes sem mesmo a gente viver o sobrenatural, mas Ele está fazendo por nós. Falta-nos talvez a percepção e a fé e a confiança para que possamos viver de mãos dadas com o Senhor, dia após dia, sem soltar nenhum momento. Pai, agora deixa um pouquinho. Sabe a criança, você vai atravessar a rua, a primeira vez ela vai com medo, a segunda, agora eu vou sozinha. Não, o pai vem aqui, filha. Não, pai, deixa um pouquinho. O pai às vezes deixa um pouquinho, ela cai. Aí o pai vai, levanta, filha, falei, espera mais um pouquinho, já já você vai andar sozinha. Só que Deus não vai nos deixar andar sozinho, porque sem Ele nós não somos nada. Então, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 já nos diz isso. Se a gente chegar diante de Deus sem fé, é como se eu e você estivéssemos falando para Deus: você é um mentiroso. Vocês têm noção que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque se a gente pensar bem, é igual eu prometer uma coisa para você e você falar assim para mim: ah, velho, você não vai fazer. Você está duvidando do que eu estou falando que eu vou fazer. E olha que eu sou falho, eu sou humano, eu posso não fazer mesmo. Agora imagina Deus, que nos deixou tantas promessas aqui, que é só a gente ler, e Ele fala para mim: escolha ter a fé em mim, as promessas já estão dadas. E aí eu chego diante de Deus sem fé. Eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Por isso que em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Depois eu convido você a ler Hebreus 11 inteiro.
E nesse mesmo versículo nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé gera recompensas, porque se nós chegamos diante de Deus com fé, nós vamos ter aquilo que Deus nos prometeu, nós vamos ter a recompensa que Deus nos promete. A fé sem obras é morta. Irmãos, não adianta eu e você colocarmos diante de Deus as nossas vontades, e se nós não colocarmos em prática aquilo que nós estamos colocando diante de Deus, a nossa fé é morta. Sem obras ela é morta. Imagina Noé, um exemplo. Deus fala para ele construir a arca, ele, tá bom, vou construir. Tenho fé. Ele nunca começa a bater o primeiro martelo, o primeiro prego, a primeira ripa. A fé dele é morta. Então, se você chega diante de um Deus que você tem fé, que é soberano, que pode mudar a sua vida, você tem que ter as obras. Você tem que fazer a sua parte. A fé é provada em meio às dificuldades. É ou não é? Eu, falar de mim, 99,9% posso dizer que eu só consegui entender a Deus, aquilo que Ele fez na minha vida, através das dificuldades. Porque quando está tudo bem, irmãos, é o fluir natural que o ser humano acha que deve ser. É ou não é? O fluir natural que o ser humano acha que tem que ser. Está dando tudo certo. E tudo é muita coisa, né? Mas o pastor Josimar já dizia isso. Está tudo bem? Tudo é muito, né? Mas está bem. Se tudo está dando certo, é normal. Agora, nas dificuldades, nas provações, naquilo que Deus vai testar, vai pôr um dedinho e falar, Tatu, vamos ver se você vai aguentar sozinho. Aí minha fé já se esvai. E é nas dificuldades, em meio às provações, que a nossa fé é provada. O mais importante é ter uma fé genuína, mesmo que pequena, como um grão de mostarda, mas sem duvidar. Irmãos, eu convido vocês, se vocês quiserem, tirar um print ou fazer essas anotações, e eu quero motivar a vocês a lerem esses versículos sobre a nossa fé. Dentre vários versículos, eu escolhi esses 5. Nós podemos tirar várias meditações em cada um deles. Mas rapidamente aqui, esse de Mateus 17, 20, que diz que nós temos que ter uma fé verdadeira. Nós temos que ter uma fé genuína, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é a cabecinha do alfinete, mais ou menos, para vocês entenderem. Aqui, porque os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Senhor, nós não conseguimos fazer esses milagres. Eles estavam tentando tirar o demônio de uma pessoa, e Jesus foi lá, sai demônio, e saiu na hora. Ele falou, por que a gente não consegue? E Jesus fala para eles, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem fazer isso. Nós não temos fé, irmãos. A nossa fé é pequena, ou não tem fé. Mas aqui diz que não importa o tamanho da nossa fé. Jesus não falou para os discípulos, sua fé é pequena, você tem que ter um pouco mais de fé, sua fé tem que ser do tamanho dessa montanha. Não, Jesus fala para eles, se vocês, e fala para nós nessa manhã, se vocês estiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem fazer muito mais do que eu, aqui na terra. Não é a quantidade de fé, não é o tamanho da fé, mas é escolher ter fé num Deus que é grande. É escolher ter fé num Deus que nós não podemos ver, mas nós sabemos que Ele existe através do Espírito Santo, através das suas palavras e através de tudo o que nós podemos observar, ver e meditar dentro da sua palavra. Já dizia Augusto Nicodemos, ter fé é uma vida, e ter uma vida em obediência a Deus, é buscar a santidade talvez todos os dias, buscar a Deus todos os dias, andar com a vontade de Deus e fazendo aquilo que a gente acha que está perfeito diante de Deus todos os dias, e não sentir absolutamente nada, muitas vezes. Isso é ter fé.
Você ora e não sente que Deus está do outro lado. Já aconteceu muitas vezes isso comigo. Você pega a palavra de Deus, você lê e ela não fala ao seu coração. Você tenta fazer tudo certo, acho, né? E dá tudo errado na sua vida. Você obedece a Deus. Você tenta andar nos caminhos do Senhor. Você não sente absolutamente nada. Quero dizer a vocês, meus irmãos, que isso é ter fé. Mesmo sem sentir nada. E eu desafio você nessa manhã. Quero te fazer um desafio para cada um de nós aqui nessa manhã. Que você continue fiel, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, fazendo tudo certo, e mesmo sem experimentar nada sobrenatural no momento. E que você continue escolhendo a fé. Porque não é no nosso tempo. Três aplicações, nós vamos encerrar. Aquele Jesus que acalmou a tempestade é o mesmo hoje. E pela fé, Ele pode realizar o sobrenatural em sua vida. Independente da tempestade que esteja passando, tenha fé e confie naquele que está junto com você no barco. Pela fé, milagres acontecem, porque é o sobrenatural. E o sobrenatural é milagres. Google não. Mas o sobrenatural é milagres. E Deus pode usar o testemunho da sua fé. Olha só, irmãos. Deus pode usar o testemunho da minha fé, não por mim, mas Ele pode usar para alcançar outras pessoas com o milagre da salvação. Travou, Lucão? E o milagre da salvação é o maior de todos os milagres. E pela fé, esse é o maior de todos os milagres. Porque nós estávamos perdidos no lamaçal do pecado. Estávamos distante do Senhor. E Ele, por amor e pela sua graça, resolveu vir através de Jesus e dar a sua vida para nos resgatar, dar a sua vida para nos dar a vitória e para fazer aquilo que Ele quer com cada um de nós, dentro do seu amor, da sua bondade e da sua graça. A fé é, acima de tudo, uma escolha de confiar. Uma escolha de confiar em Deus independente das circunstâncias, confiando que Ele é o único soberano sobre todas as coisas, e está sobre todas as coisas, e faz todas as coisas no momento certo, na hora certa, para o nosso bem. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e que essa palavra possa nos avivar, que essa palavra possa nos dar um avivamento na nossa fé, que nós possamos sair daqui nessa manhã avivados e já sedentos para ouvir a palavra de Deus nessa noite, que vai ser o processo do avivamento em cada um de nós, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.